Então, pessoal, para essa última parte agora da aula sobre a metafísica dos reformadores, eu vou falar sobre João Calvino em relação à metafísica. Vou dispensar as apresentações, porque todos sabem que João Calvino foi um grande reformador, né? E vou passar diretamente a visão dele de metafísica, especificamente sobre causalidade. Tá? João Calvino disse que não é da abundância de pão que vem o nosso alimento, antes que Deus divinamente causa nossa nutrição. Significa que literalmente não é o pão que nos alimenta, mas a alimentação vem de Deus, e o pão ele é convertido divinamente em alimento por Deus. É isso que Calvino está falando. Então, João Calvino está negando que há no pão uma capacidade inerente, uma capacidade dele própria de ser nossa alimentação. Antes, Deus causa essa característica. Significa que não existe um poder no pão em si para nos alimentar, né? Como a gente já viu, o efeito ou que o pão seja a causa eficaz da nossa alimentação. Isso é uma negação de causalidade secundária nos moldes aristotélicos. Somente esse texto já é necessário para entender que quando João Calvino fala de causa secundária, ele não está falando sobre causa eficaz, né? Embora muitos dos nossos oponentes tentem de diversas maneiras corromper e até mesmo colocar João Calvino como alguém aristotélico, o que é um absurdo, porque João Calvino já desde sempre, principalmente se você ler as Institutas, ele confronta os aristotélicos, Pedro Lombardo, Aristóteles e diversos outros, e as suas ideias como sendo ficções, né? E ele critica a sabedoria humana. Ele diz que se alguém quiser a sabedoria divina, ele deve renunciar à sua própria sabedoria. Ele fala muitas vezes sobre isso, sobre a sabedoria de Deus, né? A revelação de Deus, a iluminação de Deus, especificamente. Que onde a luz de Deus nos toca, na verdade, é justamente onde a nossa fraqueza ela é exposta, a nossa incapacidade de pressionar coisas espirituais, ou seja, de encontrar coisas espirituais, né? Então o João Calvino ele fala muito sobre isso, né? É difícil você convencer alguém que só vê a sua doutrina em todas as coisas, né? Eu sei muito bem que João Calvino tinha uma visão diferente em muitos aspectos do que eu acredito, não a respeito de providência metafísica, mas em outros, como por exemplo, a pneumatologia dele era providencialista. Ele não seria um sensacionista nesse sentido de hoje, mas um providencialista. Ele disse que os dons poderiam voltar caso Deus quisesse. Então ele acreditava que os dons haviam cessado. Mas eu não vou distorcer João Calvino para poder trazer ele para o meu time. Não vou dizer que João Calvino disse uma coisa que não disse. Há diversos autores e diversas pessoas preferem interpretar de uma maneira desonesta João Calvino, não só ele, Agostinho e diversos outros reformadores, simplesmente para corroborar com seus escritos ou com a sua tese. E o que eu estou falando não é algo que não esteja claro nas Institutas. Inclusive eu já citei diversas vezes essa fonte dessa citação. Mas nós vamos analisar, tá, toda a visão, a cosmovisão de João Calvino sobre metafísica dentro dessa linha de pensamento, né? Onde nós vamos ver onde colide, ou vamos dizer assim, culmina, ou tem seu zenith, né? O ápice, ou enfim, toda a doutrina de João Calvino em direção ao ocasionalismo, né? Nós vamos fazer essa análise. Porque quando a gente fala em causa secundária, ele não era, porque ele fala em causa secundária lá no debate dele com Pingos, né? Para responsabilizar o homem, aí ele fala da causa secundária. Mas Cheung também faz isso. Cheung fala em causa secundária.
Agora, ele não está falando de uma causa metafísica última ou uma causa real metafísica, mas ele está tomando a linguagem de causalidade secundária como agente responsável, que é o que o João Calvino faz. Ele nunca pega o texto ou a causalidade aristotélica como sendo uma ideia bíblica. Ele usa termos que normalmente até mesmo ocasionalistas modernos usam, e não há nenhum problema nisso, certo? Mas nós vamos fazer uma análise bem extensa sobre isso a partir de agora. Então vamos continuar, para a gente poder encerrar essa aula. Vamos ver algumas coisas aqui que vai deixar claro que João Calvino tinha aquilo que nós chamamos de ocasionalismo seminal em seus escritos, a causa primária e a irrelevância da causa secundária. Nas Institutas, Calvino ensina que não ocorre nada sem a deliberação divina e que todos os acontecimentos, mesmo os aparentes, casuais ou eventos que seriam, entre aspas, aleatórios, em última análise, são ordenados pelo plano de Deus, que ele chama de secreto conselho de Deus. Ele afirma com clareza: nada acontece sem a deliberação divina, e todos os eventos favoráveis ou adversos não são fruto do acaso, mas de um julgamento e de uma elaboração e causalidade divino consciente. Então, por exemplo, se a gente tratar queda de árvores ou tempestades, quando Calvino vai tratar nas Institutas, ele combate explicitamente a razão carnal, que atribui essas ocorrências ao acaso. Isso vai reforçar a ideia de que o acaso não existe na teologia de Calvino. Então as causas secundárias são meros instrumentos para João Calvino. Ele reconhece a existência dessas causas secundárias, mas reduz a um papel instrumental. Ele diz assim: prestaremos a Deus a honra de conhecê-lo como principal autor de todo bem, mas honraremos os homens como ministros e dispenseiros dos seus benefícios. Ou seja, os seres humanos são, no caso, meios, mas é Deus quem os suscita e determina, na visão de João Calvino. Nesse mesmo sentido, apesar de Deus sustentar e dirigir todas as coisas, João Calvino vai escrever que ele ordena que todas elas aconteçam conforme a natureza que Deus causa com que elas sejam operadas. Mas isso se refere à ordem aparente dos meios naturais. Essa eficácia real, contínua, absolutamente está subordinada à vontade divina. Então, quando ele fala sobre a providência de Deus sobre os milagres, ele vai falando que Deus governa o curso dos astros não por um cego instinto da natureza, mas ele governa. Não que existam algumas leis da natureza, mas que João Calvino defende, mas que Deus governa o curso deles. Então, a gente sabe que, embora ele não tenha usado o termo ocasionalismo, que é um termo que vem posterior, vem de Malebranche, depois ali bem depois da Reforma, a teologia de Calvino se alinha com o princípio de ocasionalismo. Ele defende que Deus é a causa verdadeira e que qualquer causalidade que atribuímos às criaturas, que seriam as causas secundárias, não tem eficácia real. O tratamento dele das causas secundárias como instrumento ou meios, como causa instrumental, vamos dizer assim, ou como eu gosto de chamar, causa mecânica, obviamente não como agente autônomo, se aproxima muito da visão ocasionalista de que as criaturas não causam de fato nada por si mesmas, mas servem de ocasião para que Deus cause. Então, exemplo bíblico de afronta às causas secundárias. Calvino usa passagens bíblicas de forma expressiva, afirmando que calamidades humanas sucedem de Deus. Uma Amós 3:6. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? E que instrumentos humanos, espadas, redes são manejados por Deus? Isso elimina a causalidade real das ações humanas perversas
a responsabilidade continua existindo para Calvino, mas o movimento causal é em última instância divino, né? Então o mal ali, ele está falando sobre todo tipo de mal, né? A guerra, tudo, na verdade é o Senhor que faz. Então Calvino, ele reconhece as causas secundárias, né? Mas como instrumentos subordinados que não têm poder de causalidade, como Deus é a única causa eficaz do universo, né? Esse tipo de pensamento de João Calvino vai acabar esbarrando, não só esbarrando, como eu disse, indo em direção ao ocasionalismo. A gente vai ver algumas citações aqui. Tem uma citação dele, por exemplo, sobre providência. Aquelas coisas que parecem acontecer por acaso são governadas pela providência de Deus. Se um machado nas mãos de um homem que corta o galho cai e fere a cabeça de um transeunte, ou seja, alguém que está passando por ali, né? Consideras isso acaso? Mas o Espírito Santo por Moisés declara que tal homem foi morto por Deus. Ou seja, isso está lá em Deuteronômio, né? Calvino está citando aqui Deuteronômio. Ou seja, se você está cortando o machado e ele escapa do cabo, a lâmina do machado, e corta a cabeça de alguém ou mata alguém, foi Deus que matou aquela pessoa. Então Calvino está dizendo então claramente que Deus é que causou, em causa última eficaz, né, essa morte. Nesse mesmo trecho, Calvino vai falar o seguinte: se você imagina, se tu imaginares que os homens pecam sem o conhecimento de Deus, como Deus julgará o mundo? E se as transações do mundo escapam do seu conhecimento, como ele terá vantagem sobre os mortais? A verdade aqui, ele não está falando só sobre o conhecimento, né? Ele está falando sobre a causa e causalidade. Então, quando ele fala sobre isso, ele não está falando de mero conhecimento, de conhecer como uma mãe de Ná, né? Mas que esses eventos vêm do plano de Deus, é isso que ele está dizendo, né? Ele também vai falar sobre a dependência constante das coisas por Deus, né? Nós vamos dar mais algumas olhadas em citações dele. Então, lá nas Institutas, no livro 3, capítulo 23, ele diz o seguinte: o primeiro homem caiu porque o Senhor julgou conveniente que ele caísse, fez com que caísse. E que o homem cai conforme a providência de Deus, né, que Deus ordena, mas cai por sua culpa, obviamente a responsabilidade do homem, né? E outro ponto ele vai dizer: ele, que é Deus, não só previu a queda do primeiro homem, e nele a ruína dos seus descendentes, mas também cumpriu de acordo com a sua própria decisão. Isso também está nas Institutas, né? Depois, comentando Amós de novo, vamos ler o texto todo, né? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? E continuando afirma que instrumentos de juízo, que redes, gládios, espadas e machados, são aqueles que Deus, curso, santificou os homens como ministros e dispenseiros dos seus benefícios. Instrumentos de sua ira, os quais ele levanta com um simples assovio, né? Depois nós vamos ver outros textos, por exemplo: todas as coisas que parecem acontecer por acaso são governadas pela providência oculta de Deus. Se o homem derrubar um galho com machado e ferir alguém, isso é acaso, novamente, né? Depois, providência. Se eu ensino que Deus inclina os corações dos homens a realizar seus próprios decretos, quem você acusa? Não são essas as próprias palavras da história divina? O Senhor incendiou contra Israel e moveu Davi contra eles para dizer: vai contra Israel e Judá, 2 Samuel 24:1. Ou seja, para Calvino, o mal era causado ativamente por Deus. Calvino ensina que os meios ou causas secundárias jamais são para serem confiados, mas a primeira causa é aquela a quem se deve olhar para o sucesso. Nela e a ela a glória pertence. Isso aí você vai ver no site da Monergismo em inglês, monergism.com, of Providence of God, tá? Tem a situação dele ali e a fonte. Depois ele vai dizer o seguinte: não apenas um movimento geral da máquina do globo e de cada uma das suas partes, mas por uma providência especial, sustentando, acariciando, supervisionando todas as coisas que fez, até as mais mínimas, mesmo um pardal. Quando ele está citando ali sobre Mateus 10, 29. Outra: o cristão convencido de todas as coisas, que todas as coisas acontecem pela dispensa de Deus e que nada acontece fortuitamente, dirige seus olhos a ele como causa principal dos eventos ao mesmo tempo,
em que dá devida consideração às causas inferiores em seu lugar. Então, o cristão considera que todas as coisas são causadas por Deus e ao mesmo tempo ele vai entender, né, que na nossa experiência existem as causas secundárias, mas elas não têm o mesmo poder causativo como Deus, como a gente viu sobre a citação do pão ali. Vamos lá, outra citação de Calvino aqui. Ele vai falar: a razão carnal atribui todos esses acontecimentos ao acaso ou à fortuna, mas ninguém que tenha aprendido com Cristo que todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados terá necessidade de ficar procurando o que causou esses acontecimentos imaginados. Nada acontece sem a sua deliberação. Aqui ele fala de eventos como naufrágio, queda de árvores, tudo isso são governados inteiramente por Deus, né? Depois ele vai tratar das criaturas, não exercem sua força, senão até onde são dirigidas pela mão sempre presente de Deus. Portanto, nada mais são do que instrumentos aos quais Deus instila continuamente quanto quer de eficiência, ou seja, a eficiência da causa secundária vem de Deus, não do homem, e inclina e dirige para esta ou para aquela direção conforme o seu arbítrio. Isso aqui é uma citação de Calvino. Ele está falando que qualquer criatura ou coisa criada, ela é sustentada e se torna eficaz, né, por Deus, né, por Deus. Ou seja, Deus instila continuamente quanto quer de eficiência. Calvino está falando aqui. Outra citação dele, né? Prestaremos a Deus a honra de reconhecê-lo como principal autor de todo o bem, mas também honraremos os homens, né? A gente já viu isso aqui. Se sofremos algum dano, isso é feito pela vontade de Deus, não deixando, porém, de imputar a nós a culpa. Então, o que Calvino queria, na verdade, era que nós entendêssemos que nós somos responsáveis por nossos atos, como causas secundárias, entre aspas, mas essas causas secundárias, elas não têm poder de causalidade em si mesmo. Calvino nunca defendeu isso, essa linguagem não é dele. Calvino exorta, né, em alguns textos, aqui eu vou ler mais um, né? Tendo ainda em conta que é Deus que coloca à nossa disposição todas as criaturas que nos podem ser proveitosas, trataremos de pô-las em uso como legítimos instrumentos de sua providência. Entretanto, ao fazermos nossos planos, não seguiremos nossos sentidos, contra o empirismo. Então, tendo ainda em conta que é Deus que coloca à nossa disposição todas as criaturas que nos podem ser proveitosas, traremos de pô-la em uso como legítimo, instrumentos de sua providência. Entretanto, ao fazermos nossos planos, não seguiremos nossos sentidos, mas nos encomendaremos à sabedoria de Deus. A nossa confiança não está depositada na ajuda e nos meios humanos, porque a nossa mente está firmada unicamente na providência de Deus. Ou seja, eu não devo esperar que o meu carro vá me levar até Porto Alegre se eu preciso ir para o hospital. Eu não devo esperar que X coisa aconteça. Eu devo sempre confiar em Deus, olhar para Ele, que é aquele que faz com que as coisas sejam eficazes. Meu carro não vai estragar, as coisas não vão acontecer, ou vão acontecer conforme Deus quer que aconteça. Uma historiadora chamada Amy Nelson Bennett, ela conhece, né, muita vida de João Calvino. Ela escreveu, né, uma obra chamada João Calvino, Mito e Realidade, né? Então nós vamos ler aqui o que ela escreveu sobre João Calvino, tá? Essa obra está em inglês, mas vamos lá. Outro exemplo, conforme analisado por Venema, é a correspondência entre Calvino, Traheron e Bullinger sobre a doutrina da predestinação. Bullinger se preocupou com a tendência de documentação de Calvino de pôr de lado uma compreensão da oferta universal de salvação e considerou Calvino altamente incauto ao identificar a queda de Adão como divinamente decretada e administrada por Deus, enquanto Traheron, ele se destacava com um sinergismo mais sinérgico do que Melanchthon. Calvino, é claro, não deixou de lado suas visões, mas pleiteia pela unidade sobre a doutrina em geral. O problema da inclusão da queda no decreto eterno, além disso, não foi resolvido entre Calvino e Bullinger,
mas deixado como um problema para gerações posteriores de pensadores reformados. Eles, sejam infra ou supralapsarianos, indicariam consistentemente que, embora a queda deva ser entendida como pertencente ao decreto de Deus, dado que nada pode existir a menos que Deus queira, ela pertencia de tal forma que a contiguidade e a liberdade de Adão não eram apenas respeitadas, mas estabelecidas no estado de abster-se de pecar ou pecar, né? Que é aquela ideia de senso indiviso. Ela vai falar aqui, no estado de integridade, Adão era capaz de permanecer ou cair, abster-se de pecar ou pecar. E especificamente, isso aqui são as palavras da própria historiadora de João Calvino, tá? Então, especificamente que em senso indiviso, a queda não era necessária. Era possível que Adão caísse ou não caísse, diz Turrentini. Agora ela vai escrever o quê? Mas essa linguagem não vem de Calvino, nem de Bullinger. Está enraizada em uma longa tradição de lógica e filosofia sobre as necessidades das consequências e pode ser extraída de Vermigli. Tá? Ou seja, para João Calvino, a ideia de senso indiviso e a correspondência dessa ideia com a ideia do decreto da queda não é nem, como eu vou dizer assim, levado em consideração. É uma linguagem que vem de Vermigli. Por quê? Porque João Calvino ele não seguia a lógica aristotélica no sentido modal, não no sentido de lógica aristotélica, no sentido empírica. Então, se o homem tem uma ontologia, é óbvio que Deus causa essa ontologia e é óbvio que Deus vai fazer o que quer com a ontologia dessa criatura. É assim que João Calvino via. Ele não viu o homem como uma possibilidade em senso indiviso e Deus atualizava um ato no futuro, etc. Não. Ele via que Deus causava a natureza da criatura, sustentava a natureza da criatura e causava o que ele queria. De uma maneira simples e clara. Então a historiadora está dizendo que a linguagem, essa linguagem de senso indiviso, ou seja, tentar explicar o decreto de Deus por meio da ontologia do homem, não é de Calvino, porque não faz sentido realmente usar essa linguagem, né? É como eu disser assim, eu tenho a capacidade de abrir ou fechar a porta, mas eu vou abrir ou vou fechar a porta. A porta tem a natureza de abrir e fechar porque eu faço ela ser assim. Mas a eficiência de fechar ou abrir vem das minhas mãos, principalmente se eu sustento e causa a natureza da porta, né? Então, é muito perigoso quando a gente começa a tentar impor sobre o reformador pensamentos que vêm de pessoas posteriores, né? Como a própria historiadora de João Calvino fala ali. Mas nós vamos seguir um pouco com algumas outras considerações sobre João Calvino. Eu vou ler mais esse texto aqui e vou finalizar essa parte, tá? Eficiência, não permissividade, é a relação de Deus para com a ação dos ímpios. Isso aqui é João Calvino, tá? Uma questão mais difícil emerge de outras passagens, onde se diz que Deus, ao seu arbítrio, verga ou arrasta todos os réprobos ao próprio Satanás, ou ao próprio Satanás, pois o entendimento carnal mal pode compreender como, agindo por seu intermédio, Deus não macula e não contrai nenhuma mácula de sua depravação. Assim, ou seja, na verdade, o que ele está falando aqui, pois o entendimento carnal mal pode compreender como, agindo por seu intermédio, Deus não contraia nenhuma mácula de sua depravação. Porque Deus causa o mal, então como, né? Aliás, em uma ação comum, seja ele isento de toda culpa, inclusive condene com justiça a seus serventuários. Daqui se engendrou a distinção entre fazer e permitir, visto que essa dificuldade a muitos pareceu inextricável, ou seja, que Satanás e todos os ímpios estão de tal modo sob a mão e autoridade de Deus, que este lhes dirige a malignidade a qualquer fim que lhe apraz, e faz uso dos seus atos abomináveis para executar seus juízos. E talvez fosse justificável a sobriedade destes, a quem alarma a aparência de absurdo, não fora que, sob o patrocínio de uma inverdade, de toda nota sinistra, tentam erroneamente defender a justiça de Deus. Ou seja, essas pessoas estão preocupadas, porque Deus causa o mal. Mas ele vai continuar expondo aqui. Parece-lhe absurdo que, pela vontade e determinação de Deus, seja feito cego um homem,
que a seguir haverá de sofrer as penas de sua cegueira. Se Deus causou então que o homem seja pecador, então agora Deus vai punir ele. Como isso? Eles acham absurdo. Então Calvino continua comentando: dessa forma, evadem-se, tergiversiando que isso se dá apenas pela permissão de Deus, entretanto não por sua vontade. Ou seja, João Calvino está confrontando eles, estão dizendo: Deus só permite, Deus não causa. Mas é Deus mesmo que, ao declarar abertamente que ele é quem o faz, repele e condena tal subterfúgio. O próprio Deus, né, ele declara abertamente que ele faz. Ou seja, não adianta você dizer que Deus só permite. Isso que João Calvino está falando. Vamos continuar aqui. Que os homens não fazem coisa alguma sem tacitamente Deus lhe dê permissão, e que nada pode deliberar senão o que ele de antemão determinou em si mesmo e ordenou em seu conselho secreto, se prova à luz dos testemunhos inumeráveis e claros. O Salmo 115, 3, citamos anteriormente: Deus faz tudo o que lhe apraz. É certo que se aplica a todas as ações dos homens, se, como aqui se diz, Deus é árbitro real das guerras e da paz. E isto, sem qualquer exceção, quem ousará dizer que, desconhecendo ele ou mantendo-se passivo, são os homens a elas arrojados, ao acaso, como por um cego impulso? Mas mais luz haverá em exemplos especiais. Do primeiro capítulo de Jó, sabemos que Satanás, não menos que os anjos, que obedeceram de bom grado, se apresenta diante de Deus para receber ordens. Certamente que isso ele o faz de maneira com propósitos diferentes, ou seja, claro, os anjos vão fazer o bem, Satanás o mal, mas vamos lá, Calvino ainda falando, continuando: todavia, de modo que não possa encetar algo, a não ser que Deus o queira, e visto que, entretanto, em seguida parece explicar-se, né, uma permissão absoluta para que aflinja o santo varão, daí ser verdadeira essa afirmação de Jó: o Senhor deu e o Senhor tirou. Como aprove a Deus, assim se fez. Jó 1:21. Desta aprovação, concluímos que Satanás, isso aqui é João Calvino falando, e os salteadores foram perversos, foram os ministros. Deus foi o autor. Por quê? Porque Deus planejou. É o autor do que aconteceu com Jó, autor do pecado, é planejador. Satanás se esforça por incitar o santo a voltar-se contra Deus, movido pelo desespero. Os salbeus, sempre cruelmente, lançam mão dos bens alheios, roubando-os. Jó reconhece que da parte de Deus foram despojados de todos seus haveres e em pobre transformado, pois assim aprovera a Deus. Portanto, seja o que for que os homens maquinem, ou o próprio Satanás, entretanto Deus retém o timão, ele vai dizer, de sorte que lhes dirige os propósitos no sentido de executarem seus juízos. Deus quer que o pérfido rei Acabe seja enganado. Para esse fim, oferece seus préstimos ao diabo. Por isso é enviado como um mandado definido, que seja um espírito mentiroso à boca de todos os profetas. 1 Reis 22, 23. Se a obsessão e insânia de Acabe é o juízo de Deus, desvanece-se o construto imaginário da permissão absoluta. Pois seria ridículo que o juiz apenas permitisse o que queira ser que fosse feito, contudo não decretasse e não determinasse a execução dos serventuários. Então, para Calvino é ridículo a ideia de permissão sem ideia de decreto ativo, né, de causalidade ativa. Propõe-se os judeus a eliminar Cristo. Pilatos e seus soldados condescendem a seu perverso anseio. Entretanto, os discípulos confessam em solene oração que todos esses ímpios, Pilatos, né, e os soldados romanos e os judeus, nada fizeram senão que a mão e o plano de Deus haviam decretado. Atos 2:28. Como já antes Pedro pregara que Cristo fora entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus para que fosse morto. Atos 2:23. Como se dissesse que Deus, a quem desde o começo nada foi oculto, côncia e deliberadamente determinaram que os judeus vieram a executar. Como, aliás, o reafirma em outra passagem, Atos 3:18. Ele diz assim: Deus que predisse que através de todos os seus profetas que Cristo haveria de sofrer, assim cumpriu. Absalão, poluindo o leito do seu pai, mediante a união incestuosa, perpetra abominável iniquidade.
2 Samuel 16, 22. No entanto, Deus declara ser isso obra sua. Isso é Calvino falando. Pois estes são os termos: tu o fizeste em oculto, eu, porém, farei. Deus está falando aqui. Isto às claras e diante do sol. 2 Samuel 12, 12. Ou seja, quem está fazendo isso? Salomão ou Deus? Deus. Metafisicamente, Deus é a causa metafísica. Salomão não, Absalão, né? Absalão ou Deus? Absalão é só a causa instrumental, ou seja, a causa mecânica. Jeremias declara ser obra sua tudo quanto de crueldade os caldeus praticaram na Judéia, por cuja razão Nabucodonosor é chamado de servo de Deus. Jeremias 25, 9, 27, 6. Ou seja, tudo o que aconteceu de crueldade foi obra de Deus. Reiteradamente apregoa Deus que por assovio, Isaías 5, 26 e 7, 18, pelo clangor de trombeta, Oséias 8, 1, por seu império e mandado, os ímpios são incitados à guerra. Ao assírio chama, vara do meu furor e machado que aciona em minha mão. Isaías 5, 26, 10, 5. A destruição da cidade santa e a ruína do templo denomina obra sua. Davi, não murmurando contra Deus, ao contrário, reconhecendo como justo juiz, confessa também que de seu mandado provinham as maldições de Simei. 2 Samuel 16, 1. O Senhor, diz ele, o mandou amaldiçoar. Mais vezes ainda ocorre na história sagrada que tudo quanto acontece, Calvino falando, procede do Senhor, como a cisma das 10 tribos, 1 Reis 11:31, a morte dos filhos de Eli, 1 Samuel 2:34 e muitíssimos outros fatos da mesma natureza. Aqueles que são, a menos medianamente versados nas escrituras, veem que, para alcançar a brevidade, menciono apenas uns poucos exemplos entre muitos dos quais, no entanto, se faz mais do que evidente que dizem coisas sem nexo e pronunciam absurdos esses que, no lugar da providência de Deus, colocam permissão absoluta como se assentando em alguma guarita aguardasse ele, Deus, né, eventos fortuitos e assim do árbitro dos homens dependesse seus juízos. Isso aqui está em João Calvino, As Institutos da Religião Cristã, edição clássica, volume 1, capítulo 18, páginas 229 a 231. Então, a gente vai encerrar por aqui a parte de João Calvino. Obviamente, existiu um ocasionalismo seminal na ideia de João Calvino. Eu poderia ler mais um texto, mas eu não sei se eu vou encontrar aqui nos textos que eu separei, que João Calvino está comentando o livro de Daniel. Achei. Então vamos lá. João Calvino aqui. Entendemos que esse mundo é administrado pela secreta providência de Deus e que nada acontece que ele não tenha ordenado e decretado. Implicitamente, Daniel declara que anjos, demônios e homens são governados igualmente pela vontade de Deus e conquanto os ímpios continuem se precipitando imoderadamente em sua vida, eles são restringidos por uma rédea secreta e são impedidos de executar tudo o que suas consciências ditam. Deus age entre os anjos e os demônios, exatamente como faz entre os habitantes da terra. Ele governa os outros por seu espírito, a saber, os eleitos, que depois são regenerados por seu espírito, e os trata de modo que a justiça brilhe em suas ações. Ele age também sobre os réprobos, isso aqui é Calvino, ele age também sobre os réprobos, mas de maneira diferente, pois os empurra por meio do diabo, e os impele com seu poder secreto. Ele os abate, instilando neles o espírito, ou o sentimento de aturdida confusão. Ele os cega e os lança sobre eles um espírito reprovável, endurece seus corações fixando-os em obstinação e contumácia. João Calvino, comentário do livro de Daniel, Grand Rapids, 1999, em inglês, né? Páginas 298 a 300. Tá? Então, fica claro que João Calvino tinha, então, em sua concepção, um ocasionalismo seminal.